São 8h05 agora e nós vamos Aê. começar. Então, depois, quem for entrando na sala já vai entrando com o som fluindo. Mas eu quero dizer para vocês que, para mim, hoje é uma honra assim, imensa começar esse tempo, esse step que nós inauguramos, né? Mas antes disso, eu queria pedir que o Marco fizesse uma oração, Marco, e, Amém. e inaugurasse esse tempo novo nas nossas vidas, né? Orando a Deus e agradecendo a Deus por esse momento importante que vai abençoar muitas famílias. Amém? Vamos lá? Amém. Senhor, meu Deus e eterno Pai, estamos aqui nesse momento, Pai, para te agradecer, Pai. Te agradecer pela tua presença. Te agradecer pela tua graça, Senhor, no meio de Amém. nós. Amém. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Jesus, por essa visão. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no All-in. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas famílias, nos homens, nas mulheres, nas crianças. Obrigado, Pai, por todo o impacto que essa obra tem trago para a vida de muitos e principalmente para nós. Obrigado, Jesus, por tudo que temos ouvido, por todos os testemunhos. Obrigado, Jesus, porque sabemos, Pai, que continuaremos a ouvir, continuaremos a ver a mão do Senhor agir no meio de nós e Amém. Amém. através de nós. Amém. Pai, que o Senhor venha tomar direção, Pai. Tome direção deste momento, tome direção Amém. desta aula, tome direção da vida do Amém. pastor Arnaldo, que irá Amém. nos ministrar, Pai, esse estudo. E assim eu te peço, Pai, que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um e que a palavra do Senhor possa entrar no coração de cada um como tem que ser. Nós te pedimos e Amém. te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, gente, eu confesso que todas as vezes que eu vou compartilhar algo de Deus, assim, é um nível de responsabilidade muito grande. E eu fico, ah, por mais que não pareça, eu fico numa ansiedade e eu confesso que eu estou até um pouco nervoso para poder ministrar para vocês aqui, porque o nível de responsabilidade é muito Parece, né? grande. Mas é uma alegria muito grande que há no meu coração poder chegar a esse ponto. E há algum tempo atrás, e já tem, desde quando nós começamos o All-In, e que começou a haver essa necessidade. E a gente sempre falava assim, eu falava, mano, a gente vai precisar fazer uma classe para estudarmos mais profundamente a Bíblia, para discipulado, alguma coisa. E a gente ficava naquele conflito, né? Que a gente não queria bater de frente com ninguém, mas, e eu disse, Deus vai gerar esse tempo. Deus vai gerar esse tempo, se vai ser algo que Deus vai gerar. E Deus gerou e trouxe a gente para essa realidade hoje. E tudo o que eu tenho aprendido no reino de Deus é que nada é pesado. O reino de Deus é leve. As coisas que Deus opera em nossas vidas é leve. Então, assim, hoje vai ser uma aula inaugural. E nessa aula inaugural, eu quero apenas trazer uma introdução para vocês. Mas a importância de daqui para frente, a gente mudar nossa mentalidade, criar hábitos novos, para podermos permitir com que o reino de Deus se manifeste através das nossas vidas, porque ele já está em nós, é o que nós vamos aprender muito sobre isso. E não somente eu estarei ministrando aqui, mas outros também estarão ministrando, o Bruno também estará ministrando, mas hoje, como estou inaugurando essa aula inaugural, eu quero trazer uma ideia de como as coisas são simples, as coisas de Deus são grandes, são maravilhosas, são extraordinárias, mas são simples. São simples de serem absorvidas, simples de serem entendidas, e foge do nosso entendimento quando nós não estamos permitindo o fluir de Deus na nossa vida. O flow, quando eu busquei um nome para trazer para essa aula, essa classe, e eu fiquei pensando em vários nomes. Deus, nós precisamos de uma identidade para esse acontecimento. E por isso que veio o nome Flow. Eu disse, Mike, já tem o nome. E Mike, mano, eu vou orar aqui. Não foi nem 10 minutinhos, aí, menos que isso.
Eu estava em oração, eu estava indo ao trabalho, eu estava dentro do carro e assim, a presença de Deus muito forte no carro. Ele disse, Mark, já tem o nome, é flow. Porque no inglês essa palavra significa fluir, o que flui, o que de forma dinâmica está vivo, crescendo, fluindo, e é como as águas de um rio. E o texto que eu quero ler com vocês hoje está aqui em João capítulo 7, do versículo 37. Mas antes de eu chegar nesse versículo, eu quero ler apenas o início aqui do capítulo 7, diz assim: depois dessas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque ele não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Ora, estava próxima a festa dos tabernáculos dos judeus. E os seus irmãos falaram para ele, vai embora, não fique com a gente. Não vai para a Judéia, não vai para a festa, e vai com seus discípulos para outro lugar, para os lugares que as pessoas aceitam as obras que você faz. Os irmãos de Jesus falaram isso para ele. Então, agora o versículo 37 diz assim: no último dia da festa, que era o grande dia daquela festa, Jesus pôs-se em pé e bradou, dizendo: se algum homem tem sede, deixa-o vir a mim para beber. Porque quem crê em mim, está escrito nas Escrituras, que do seu interior fluirão rios de água viva. E ele disse isso a respeito do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não havia dado, ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, o que é o flow? O flow fala do fluir, da manifestação poderosa de Deus, não no nosso exterior, mas dentro de nós, dentro de cada um de nós. E a verdade é que esse acontecimento foi muito interessante, porque às vezes a gente pensa que a gente encontra oposição dentro da nossa casa, só nós. E a gente pensa que só nós passamos por isso. Um amigo, um tio, um parente, um irmão, o pai ou a mãe se tornam nossos maiores críticos. E Jesus passou por isso. Tanto é que os irmãos de Jesus, nesse texto, chegaram para ele e falaram assim: vai embora daqui, não vem com a gente não, estamos indo para a festa, então some daqui, vai para uma região onde as pessoas aceitam que você prega, eles vão gostar do que você prega, vai você e seus discípulos. Não venha para a festa de tabernáculos em Jerusalém, não aparece aqui. E essa festa, ela tem uma duração de 7 dias. É uma semana de festa, festa dos tabernáculos em Israel. O que aconteceu? Jesus ficou na redondeza, mas ele não se revelou para ninguém ali naquele lugar. Ele ficou caminhando em volta daquela festa e observando a festa. Quando o texto diz que no último dia da festa, ele se manifestou no meio deles. O que eu observo é que ele ficou mais ou menos 5 dias disfarçado, espionando, observando, atento a pessoas, as vidas, comportamentos, e não se revelou aos irmãos. Porque se ele tivesse se revelado, os irmãos iam se opor a ele. E ficaram observando, e ele ficou observando todo mundo naquele lugar. 5 dias. Festa, músicas, vinho, comida, celebração. Enquanto essas coisas havia naquele lugar, as pessoas, elas se expressavam, estavam enchendo a sua vida de algo que é bom. É bom comer, é bom tomar um bom vinho. O all-in é marcado pela mesa. Isso traz uma alegria maravilhosa.
faz parte do contexto que Jesus quer nos estabelecer. Porém, não é só isso. Existe algo muito maior que nós precisamos. E essa realidade superficial, ela é terrível, porque ela nos acostuma a uma dependência total desses artifícios. Ou seja, se não tiver acontecendo coisas boas na minha vida, eu não consigo me alegrar, eu não consigo celebrar. Se o tempo todo eu não estiver sendo conduzido, empurrado por algo que me alegre, me estimule, me dê energia, eu não consigo estar motivado. A gente tem buscado essa motivação. E aí, o que acontece? Essas pessoas estavam celebrando uma festa religiosa. Olha que curiosidade. É uma festa bíblica. A festa dos tabernáculos foi Deus quem solicitou que Israel celebrasse todos os anos. Até hoje essa festa é celebrada. Eu já fui nessa festa por 2 vezes. Já fui a 2 festas bíblicas, Pentecoste e Tabernáculos em Israel. E até hoje essas festas são celebradas. Porque é a forma do povo de Israel celebrar numa data específica que representa cada etapa da nação, adoração a Deus. E é uma festa de um cunho religioso. E esse tipo de comportamento demonstra que até mesmo o homem está procurando em artifícios, e a religião se tornou um artifício, para ele poder se alegrar, se sentir motivado. Mas isso são expressões externas. Não preenche, não alegra, não traz paz. Por quê? Se acabar aquela cerimônia, a alegria também vai embora. O sentimento de prazer, de satisfação também vai embora. E a gente está sempre, e as pessoas vão querer buscar mais isso. A religião, ela não sacia, ela domina, mas ela não alimenta. A alegria, segundo o curso desse mundo, da mesma forma. As pessoas estão equivocadas. E nós estamos vivendo a geração mais ansiosa de todas as gerações que já passaram pela Terra. Essa que nós estamos hoje vivendo é a geração mais ansiosa da face da Terra. As pessoas estão extremamente envolvidas com a ideia de ter, de conquistar. Existem muitas obrigações que estimulam as pessoas a buscar mais e mais e mais e mais. A ideia do homem feliz hoje se tornou muito forte, ele ter as coisas, e ele possuir as coisas, ele demonstrar um status de poder, um carro melhor, uma casa melhor, ou então, se ele está numa religião que o promova. Então, existe muito isso. E Jesus estava num contexto que ele sabia que naquela época havia essa busca, essa alegria estimulada por artifícios. E nós chegamos numa geração também que ela está cansada. Uma geração ansiosa, porque ela está buscando mais, em lugares errados, mas ela está buscando a realização. Hoje o homem está mais voltado para essa obrigação de conquistar. Conquistar o quê? Na época dos nossos avós, não havia essa obrigação. Vocês já imaginaram? O meu avô, ele foi casado 52 anos com a minha avó. O meu avô morreu com 100 anos. Mas o meu avô, na roça, ele só via a dona Maria e não via outra mulher. Não tinha rede social naquela época. Não tinha essa avalanche de informação. O meu avô estava satisfeito com a rocinha dele, a fazendinha dele, as vacas que ele tirava leite, o leite que ele entregava no laticínio, e depois a lavoura, o feijão, o arroz,
a- as galinhas que ele criava, e nunca saiu da minha memória que todos os dias, pela manhã, meu avô terminava de ordenhar as vacas, aí ele tirava o leite para consumir, já tinha um café da manhã, uma mesa farta que a minha avó fazia com bolos variados e pão de queijo e peta. E após isso, o funcionário ia levar o leite para o laticínio da cidade ou entregar nas casas. Não sei se vocês já viveram no interior, que o leiteiro chegava e apertava uma buzina e ele entregava o leite, ele vendia o leite, ele anotava o leite daquela. E a cada 15 dias ele recebia, ou a cada mês ele recebia das casas que ele entregava o leite. Isso era a vida no interior de Goiás. Meu avô terminava aquele processo e tomava o café, todo mundo só começava a comer depois que meu avô comia. Ele saía da mesa do café, aí ele ia no paiol, pegava um balaio cheio de milho. Não sei se vocês conhecem o que é balaio. Balaio é um cesto feito de bambu, da casca do bambu, que é trançado, e meu avô fabricava isso. Então, tudo que ele tinha, ele fazia. E na hora que ele saía do paiol, fervia de galinha, meu irmão. Gente, galinha saía pelo ladrão, como diz lá no Brasil. Aquela multidão de galinha, e ele começava a jogar milho no chão, assim, no pátio da casa dele, e fervia de galinha, pato, aquela criação absurda. E eu nunca vi o meu avô falar assim: hoje eu estou ansioso, hoje eu estou angustiado, hoje eu estou com a minha vida sem sentido. Ele nunca falou isso. Mas o interessante é que esse capítulo de Mateus, apesar de ser escrito, ser uma época que Jesus, há 2026 anos atrás, Jesus identificou isso nas pessoas. Nós somos acometidos por um mal, e esse mal nos assola porque nós estamos vazios. Quando eu falo nós, eu falo o homem da forma genérica. O homem dessa geração está muito ansioso e cansado, porque ele não está conseguindo descansar. Uma juventude que não está conseguindo descansar, não consegue pegar no sono, e quando dorme, se sente culpado, porque dormiu demais. Meu Deus, eu dormi, eu não posso dormir desse jeito, porque eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer anotações, eu tenho que fazer planejamento, eu tenho que fazer planilhas, eu tenho que conquistar novos clientes, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Aí chega no fim de semana, vai buscar alguma coisa para poder satisfazer, então algo para me alegrar. Ah, uma festa, vou fazer uma festa. Então o homem está correndo, está buscando um meio de preencher o vazio dentro dele que só uma pessoa é capaz de preencher. E essa pessoa é esse jovem que foi escondido na festa, e no final da festa ele observou que o que sobra são almas vazias. O flow, e ele disse algo: eu tenho algo para dar a vocês. Porque no final da festa, o que fica é a nostalgia, o vazio, acabou a bebida, a comida, a música encerrou. Quando desliga o som e fica uma boa faxina para se fazer, cadeiras para se juntar, cenário para desmanchar, mas e a alma? E a alma? O que é diferente quando a gente encerra um all-in family. A gente chega numa energia e a gente sai a 300 mil volts depois de uma reunião dessa, ajuntando cadeiras e abraçando e chorando e feliz e jubiloso. Por que isso? Por causa do que Jesus falou aqui. Porque nós experimentamos dele. Jesus não veio oferecer para nós uma religião. Jesus não veio oferecer para nós uma capela para a gente se sentir aceito num ambiente religioso. Jesus, ele veio oferecer um relacionamento. Ele veio oferecer uma comunhão.
Ele veio oferecer uma mesa diferente. Um lugar onde você, sua família, vão poder se assentar, serem alimentados, saciados, supridos, cheios, transbordantes, maravilhados, com o que Deus vai gerar dentro de você. Uma paz, uma transbordante paz, que somente Ele pode fazer por você. Ninguém mais pode fazer isso por você. E ele subiu, eu imagino que Jesus subiu numa mesa, porque o texto diz que ele se revelou diante de todo mundo e gritou: Ei, sede, bebe e beba. Porque está escrito que aquele que beber da minha água, beber de mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Rios de água viva. E a palavra no hebraico é Hel Sum Sis. A palavra Hel Sum Sis no hebraico significa fluxo inacabável, fluxo constante, aquilo que flui e não cessa. E Jesus não falou de poços, ele não falou de tanques. Ei, eu vou dar tanques de água viva. Ele não falou de algo que está parado. Água parada estabelece doença. Água parada é ambiente para mosquitos proliferar e causar danos para a nossa saúde. Água parada multiplica praga, resumindo. Mas Jesus falou de rios, porque onde o rio passa, ele leva vida. Onde o rio passa, ele leva prosperidade, ele leva colheita. Onde o rio passa, a prosperidade é estabelecida. O que Jesus está falando aqui? Que ele quer fluir coisas novas através das nossas vidas, pelo Espírito Santo que quer habitar em nossas vidas. Jesus, a partir do momento que nós cremos nele, ele diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós não conseguimos ver a dimensão, nem assimilar a dimensão espiritual do que isso significa, mas a verdade é que ele fará com que algo poderoso comece a fluir em nós. Esses dias nós estávamos ali discutindo que a gente fala uma oração errada: Deus me usa. E realmente, Deus não quer nos usar, Ele quer fluir através das nossas vidas. Deus vai começar a derramar um poder que vai qualificar você, vai capacitar você, vai fazer de você um instrumento poderoso nas mãos dele. E ele vai fluir através da sua vida. E muitos, mas muitos perdidos serão alcançados através dessa unção que vai fluir através da sua vida, porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Eu estou pregando aqui, eu queria que todo mundo abrisse o microfone, porque eu queria ouvir o feedback de vocês. Eu queria ouvir o amém. Eu queria ouvir que você está recebendo essa palavra. Eu queria ouvir que você está sendo cheio. Se você puder abrir o microfone e me dar um feedback, isso vai me alegrar muito. Amém. Então, Amém. nós estamos vivendo. Amém. Nós estamos no tempo do flow. O que é o flow? O flow é o fluir de Deus em nós. E isso não é pesado. Isso não é a casca religiosa. Isso não é de fora para dentro. Isso não é de cima para baixo. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Deus vai começar a usar você, até mesmo quando você falar algo simples. Deus vai suprir situações em que você não imagina. Coisas simples. E é muito simples o que Jesus quer fazer. Ele fala de um relacionamento construído. Nós estamos sem referência, vivemos uma época sem referência. Quem é a minha referência? Nós estávamos buscando, não vou dizer que nós estávamos perdidos, mas hoje nós temos uma referência: a livre e poderosa operação do Espírito Santo de Deus dentro de nós para fora. Você vai alcançar muitas
gerações. A partir do momento que você se dispõe a isso, você se dispõe a ser cheio do Espírito Santo e deixar ele fluir. À medida que você vai se enchendo dessa comunhão, dessa visão, desse propósito, você vai sendo instrumento de vida da parte de Deus. E para isso acontecer, nós precisamos mergulhar dessa palavra, no fluir dessa palavra. Porque em João 15, ele diz que se minhas palavras estiverem em vós, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e assim será feito. Hoje nós chegamos no tempo em que nada será demasiadamente difícil para nós. Nada. Nada será demasiadamente difícil para você e nem para sua casa. O novo de Deus chegou. Aqui também, João Batista, no Evangelho de João, quando ele começou a pregar no capítulo 3, a primeira frase que ele soltou foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A palavra arrependimento é metanoia, que em português também chama-se metamorfose, que é a mudança radical de vida. Que não é uma decisão apenas sua, não é uma capacidade desenvolvida por você, mas é justamente uma transformação que o Espírito de Deus faz dentro de você e que você não consegue ser mais o mesmo. Por mais que você se esforce para ser a mesma pessoa que você era, você não consegue. Sabe por quê? Porque aquela pessoa, ela morre literalmente. Morto tem vontade? Me respondam. Não. Morto fala. Morto pensa. Não. Então, não. Jesus, ele nos direciona a viver em novidade de vida. E esse tempo de Deus, do que Jesus, a proposta que ele quer para nós, é fazer com que sejamos plenamente cheios de um fluir a qual nós não teremos domínio, mas seremos dominados por ele. Faremos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todo homem, inclusive seus parentes, seus irmãos, sua parentela, seus amigos, seus vizinhos, tanto de perto como de longe, todos cheguem ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós vamos fluir da palavra. Nós vamos fluir no Espírito. E dentro de você fluirá rios que saram, águas que curam, águas que libertam, águas que batizam, águas que renovam, águas que restauram famílias, águas que curam enfermos, águas que ressuscitam mortos, águas que mudam histórias, águas que levam alegria ao contrário de tristeza, águas que curam os cegos, águas que libertam os cativos, águas que arrancam a dor e alivia da angústia, águas que vão levar para o homem o melhor do coração de Deus para eles. E isso vai acontecer através das nossas vidas, vai acontecer através da sua vida, da sua casa, dos seus filhos, vai acontecer através da sua história. Você vai experimentar esse tempo de avivamento que está começando na nossa geração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ao contrário Amém. de casca, de teatro, de performance, de briga por posições, cargos, ser um melhor do que o outro, nós vamos preferir a essência daquele que habita dentro de nós, que vai fluir
eu vou ser útil para você, você vai ser útil para mim. Ninguém aqui vai brigar por nada, por posicionamento, nem por cargo, nem por aparecer. Se Jesus não aparecer através da sua vida, então não faça. Deixa fluir. Digam comigo, eu vou deixar fluir. Eu vou deixar Eu vou deixar fluir. fluir. Fala mais uma vez, eu vou deixar fluir. Eu vou deixar deixar fluir. fluir. Diga comigo, dentro de mim Dentro de mim há um rio há um rio que fluirá que fluirá para a vida eterna. para a vida para a vida eterna. eterna. Quando nós estamos nessa essência, nessa direção, Essa aqui, acho que... nós vamos levar vida onde nós chegarmos. Existem pessoas que precisam muito do que você tem dentro de você. Precisam muito de ouvir a palavra que você tem. Arnaldo, eu não sou pregador. Não. Você é uma testemunha viva de Jesus. Você não precisa ser um pregador, você precisa ser um testemunho. O seu testemunho, ele é uma pancada no inferno. A sua mudança de vida, a sua experiência, o que você tem experimentado, irá transformar multidões. Sua experiência com Ele, a sua experiência de beber dele, de se relacionar com Ele, vai mudar gerações. Hoje, nessa aula inaugural do Flow, o entendimento é que Deus quer fluir todos os dias e não é pesado. Daqui para frente, nas próximas aulas, você vai entender que ler a Bíblia não é difícil. Entender a Bíblia também não é. Orar também não é difícil. E buscar o sobrenatural também não é. Por quê? Porque nós já temos o Espírito Santo de Deus em nós que vai fluir tudo isso. Nós não vamos ser mais religiosos. Nós não vamos ser mais mascarados. Nós não vamos ser mais aqueles que praticam a boa performance. Nós vamos ser aqueles que vamos ser o que nós somos em Deus. Filhos que se manifestam segundo a vontade do Pai. É isso que Deus quer de você. Amém? Eu queria Amém. fazer uma oração por vocês aí. E eu quero que você apresente diante de Deus agora tudo o que te tem deixado ansioso e cansado. E nessa oração, eu quero que você diga para Jesus: Senhor, eu quero te conhecer todos os dias, no meu sair e no meu voltar, no meu dormir e no meu levantar. Eu quero te conhecer nas mínimas coisas, no abraçar do meu filho, no abraçar do meu marido, da minha esposa, no convívio com os meus amigos. Eu quero experimentar e eu quero ser uma bênção dessa geração. Flua através da minha vida o teu rio. Flua através da minha vida as tuas águas. Muda minha mente, muda meus pensamentos, muda minhas vontades. Eu submeto tudo ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Queremos colocar os nossos corações, nossa alma, nossos desejos. Deus, a quantidade de tempo que vivemos equivocados. Buscamos em prazeres, buscamos satisfazer as nossas vontades humanas, caídas. Ó Deus, e acabamos nos decepcionando. Perdemos, Deus amado, nossas direções. Não sabíamos qual era o propósito das nossas vidas. Não sabemos por que nós viemos aqui, Pai. E nós não vamos sair vivos dessa geração. Bendito seja o teu nome se o Senhor vir nos buscar ainda em vida. Mas ninguém vai sair vivo dessa terra. Mas nós queremos, enquanto vivemos aqui, ó Deus, fluir no teu poder,
fluir nos teus dons espirituais, fluir na oração, fluir na compreensão e na leitura da tua palavra, fluir, Deus amado, como homens e mulheres de Deus. Deus amado, fluir para que nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes, eles sejam alcançados pela glória e pela graça transbordante do Senhor. Deus, usa as nossas vidas. Queremos aprender da tua palavra, Deus, descortir as nossas mentes, para termos a plena revelação da tua palavra, porque ela é pedagógica, ela nos ensina. Pai, que o Senhor venha mover o sobrenatural na vida de cada um de nós. E Deus, agora eu quero orar por cada família aqui, representada, que está participando dessa classe inaugural hoje. Deus, que eles sejam visitados pelo Teu Espírito Santo agora. Que eles sejam visitados pela presença viva do Senhor agora. Que esse rio comece a fluir na vida deles agora, ó Deus. Que eles sejam alcançados de toda dor, toda angústia, toda ansiedade, todo medo, toda incerteza. Que eles sejam convertidas pela fé, pela intrepidez, pela certeza, pela alegria, pela, Deus amado, ausência de dor. Que eles sejam tomados pela tua vida nesse momento, sejam possuídos pela tua glória. Deus, que o teu rio os visite agora, que eles sejam cheios e transbordantes da tua abundante graça, Pai. Em nome de Jesus, que essas famílias sejam inundadas por tua glória, sejam tomadas por tua glória. Deus, que eles sejam edificados por tua glória. Em nome de Jesus, Pai, que o flow do Auim, hoje sendo inaugurado, possa, Deus amado, transbordar multidões de famílias, não só, Deus amado, de desta região, mas do país, Deus, do Brasil, das nações e do mundo, sejam alcançadas pela poderosa água viva do teu rio, através das nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. E amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Eu quero compartilhar um negócio com vocês para a nossa próxima aula. O material que eu vou deixar o link agora com. Eu passo para você, Valtinho? Manda para mim, para eu tentar ver que eu consigo. Vê se você consegue compartilhar distribuir com aqui. eles. Porque qual vai ser o nosso próximo passo agora? Aprender a ler a Bíblia, certo? E a próxima aula nós vamos aprender a retirar princípios da Bíblia. Aprender a ler a Bíblia com leveza, na direção do Espírito Santo. Encontrar ali o caráter de Deus, os atributos de Deus, as promessas, os princípios e as nossas decisões a qual nós devemos tomar a respeito daquele texto. Então nós vamos aprender a ler a Bíblia com leveza, com alegria, e isso vai abençoar muito a sua vida. Então eu vou compartilhar com o Walter um material em PDF. É simples, acho que não vai nem 3 folhas. Se você quiser imprimir para você estudar, eu gosto de estudar muito com material físico. Eu tenho digital, eu admiro digital, é bom para a gente dar uma incrementada, mas eu gosto mais disso aqui, ó, Bíblia física e caderno de anotação. Isso aqui eu quero recomendar que vocês... Papel e caneta na mão. E caneta, também está aqui, ó. Entendeu? Isso aqui, as minhas Bíblias eu marco todas. Eu estou aqui fazendo uma maratona bíblica e em 100 dias eu quero ler toda a Bíblia novamente. Então, é uma estratégia legal que, se vocês quiserem, eu posso depois passar para vocês essa metodologia. E então, nós vamos aprender esse caminho. E a partir do momento que nós aprendemos a ler a Bíblia, que todos querem aprender isso, que muitas coisas você não entende, não é? Estão escrito lá, nós vamos encontrar o significado delas. Existem 2 tipos de leitura bíblica. A sistemática, que você faz um estudo mais teológico, de fato histórico, geografia, lugar, né, de
reis, governos, e tem a meditação bíblica. E na próxima aula a gente vai falar sobre meditação bíblica. E aí a leitura de meditação bíblica que nós vamos ensinar para vocês. Então, Conseguiu mandar para mim ou não? deixa eu abrir aqui, Valtinho. Manda para mim que eu acho que eu vou precisar subir ele para uma nuvem aqui e mandar o link pro pessoal. É mais fácil. Tá, deixa eu só... Aqui é ao vivo, galera. Aqui é ao vivo. Ao vivo é assim. Tudo ao vivo. E na hora que eu falei com o Walter, o outro celular estava carregando e não deu como enviar para ele. Aí começou a nossa sala e o tempo não foi... Deixa Rapaz, eu ver aqui. até o Arthurzinho aqui surpreendeu com o Arnaldo falando aqui, cara. Não tem lógica não, tanto que esse homem é brabo. O Arthur? Arthurzinho ficou nervoso, hein? O Arthurzinho ficou aqui olhando aqui, chocado aqui. Ai, ai. Vê se chega aí, Valtinho, peraí. Obrigado, Arnaldo. Tiagão, ali. Aí é o Thiagão, a máquina, Tiagão. Gente, esse material é uma palavra que nós vamos desenvolver semana que vem e fala sobre meditação bíblica. Então aí já tem tudo que nós vamos trabalhar para vocês entenderem. Eu quero que você já tenha esse material para na aula, na hora que a gente estiver falando sobre isso, você já encontrar caminhos comigo e falar, Arnaldo, como é que é isso aqui? Como é que eu faço essa pergunta aqui? Não, falar, o que é atributo de Deus? É, isso. O que é o caráter de Deus, o atributo de Deus? Porque existem os atributos de Deus comunicáveis e os incomunicáveis. Como é que eu posso ter acesso a isso? Nós vamos falar tudo sobre isso na aula que vem. Fica aí o material com você. Eu passei por volta já. Chegou aí, Valtinho? Chegou. Estou subindo aqui, já vou mandar o link para todo mundo. Eu espero muito do fundo do meu coração que vocês tenham sido abençoados hoje com essa aula inaugural, com essa palavra. Espero do fundo do meu coração que vocês cresçam no pleno conhecimento do Eterno, da paternidade dele para com você. E eu espero muito que Deus manifeste poderosamente a glória dele na sua casa. Amém. Amém? Amém. Se vocês quiserem fazer algum comentário, tiver alguma Amém. pergunta, pode fazer agora. Se eu não souber, na próxima aula eu trago e respondo. Vamos lá. Esse relatório que vocês estão passando em essas folhas aí é para a gente estudar e quando chegar na aula a gente falar sobre isso, conversar sobre o assunto. Ele é uma diretriz, ele é uma diretriz também que você pode começar a desenvolver. Pegar um texto simples da Bíblia, um salmo, e começar a buscar o que ele está falando. Ele está falando o caráter e o atributo de Deus, né? A promessa de Deus nesse texto, o princípio revelado nesse texto, e qual é a minha decisão? Depois que eu encontro, o caráter de Deus aqui é o quê? É amor? O caráter de Deus aqui é bondade? É justiça? E qual é a promessa que eu encontro nesse texto? Cura, sabedoria, a promessa, eu vos darei sabedoria. E você encontrar isso, na próxima aula eu vou falar sobre isso, tá bom? Mais alguma pergunta? O link está aí no chat. Clica aí. Se alguém puder, inclusive, clicar e ver se está funcionando, porque eu tive que gerar agora. Não tive tempo de testar. Já clica aí e vê se abre, por favor. Salva no seu telefone. Tem algum nenenzinho aí na pista. Tem um nenenzinho aí. Fala aí, Dom. Fala, aqui é o Dom. Alguém testou já? Oi. Alguém já testou, não? Assim, aqui é o Dom. Temos o Ícaro com a gente aí na reunião. Temos quem? O Ícaro lá de Orlando. Já abri aqui. Que legal! Obrigado. Oi, Ícaro, seja bem-vindo. Que bênção. Eu tenho um amigo lá do Brasil também que falou que ia entrar, pastor Carlos. Não sei se ele entrou na classe aí também. O Walter deu o Marcelo com a gente aí também. Deu para abrir bacaninha. Pastor Marcelo, abraço! Que bênção! Aí, eu vi pastor Marcelo aqui, que bênção. Maravilha. Eu tô com saudade de um rapazinho chamado Mike, que ele sumiu, rapaz. Sumiu, ninguém nem... A mulher dele tá aí, perguntei, cadê o hoje eu achei ele, tava pro lado de Alabama lá e desapareceu depois.
Encontramos com ele. Saudade dele. Jogando bolo ontem. Foi abduzido. Foi abduzido. Eu vou ligar para ele amanhã. Falar, meu amigo, você acha que você não causa Jesus saudade? já levou ele. Jogar bolo, ele